Professor Felipe, na unidade 4 do curso a gente vai tratar sobre o conceito de ancestrais comuns. Você já começou a falar para a gente que esse conceito é central no processo de tratar o tema evolução das espécies. Isso. Como que esse conceito pode ser tratado dentro de sala de aula? Na realidade, ele vem no... A gente pode comparar, inclusive, a teoria darwinista, né, de evolução com a teoria lamarckista de evolução. E aí eu vou falar do Lamarck sem falar de teoria de heranças de caracteres adquiridos produtos pelo desuso. O Lamarck achava que os seres vivos apareciam por geração espontânea e que iam evoluindo por graus cada vez maiores de complexidade. Então, por esse princípio, cada organismo tinha uma linha evolutiva. São linhas retas que vão evoluindo para graus de complexidade. A gente consegue traduzir isso num diagrama. Você pode fazer isso no quadro, né? Já o Darwin dizia que todos eles descendiam de um ancestral comum, porque ele usou a teoria de evolução biológica por seleção natural, aquela que pressupõe que tem variação hereditária, né, e a pressão seletiva. Então isso mostra, na realidade, dois diagramas distintos, né? De um ancestral partindo as novas espécies, segundo Darwin, e o Lamarck, cada espécie tendo uma linha evolutiva sem ancestralidade comum. Então, a ancestralidade comum é, de fato, uma novidade no século XIX em termos de teoria evolutiva. O Lamarck também era do século XIX, mas era da virada do século, tá certo? E quais são as evidências que a gente tem para imaginar que esses seres vivos têm ancestral comum? É o fato de que eles têm muitas semelhanças entre si, né? Na verdade, a gente acha a bactéria muito diferente da gente, mas como eu falei lá na outra situação, uma bactéria tem inúmeras semelhanças com a gente. Tem o DNA, tem a transcrição, tem a tradução, tem o ATP, não é isso? Essas são indicações de que, na realidade, todos os seres vivos vieram de uma espécie, né, de um ser vivo único, né, que apareceu por evolução química, né, que é uma outra história, e que daí a seleção começou a operar, né, e os indivíduos, alguns organismos foram acumulando algumas diferenças, outras diferenças, até ficarem tão diferentes que se tornaram espécies diferentes. Estou resumindo a história de maneira bem rápida, né? Certo. Dessa forma, o Darwin falou sobre a origem das espécies, por isso que o livro se chama A Origem das Espécies, né? Que vieram todos de um ancestral comum. Então, o conceito de ancestral comum é central na evolução biológica darwiniana. Não tem como falar de um sem de outro. A gente pode usar, se quisermos dar um aspecto histórico para isso, usar a teoria lamarckista, porque a teoria lamarckista não pressupõe ancestralidade comum, como eu acabei de tentar explicar aqui. Um ponto central desse aspecto, muitas vezes, é entender as relações de parentesco e até mesmo como fazer os tão falados cladogramas. Né? Você poderia falar um pouco para a gente desses aspectos? O cladograma é uma representação gráfica de uma hipótese evolutiva, né? Os biólogos tentam reconstruir essa história de parentesco dessas espécies a partir de um ancestral comum, né? Óbvio que reconstrói essa história baseada nas evidências que você tem hoje, dos seres vivos de hoje, que é o que a gente chamaria de biologia comparada, né? E dos fósseis, é uma coisa muito complexa. Primeiro que o registro fóssil é muito restrito e as espécies, a diversidade de espécies viventes hoje é muito grande. Mas a gente tem fósseis indicativos, né, desse ancestral comum. E a gente tenta representar esse parentesco não só dos grandes grupos, né, como também dos pequenos grupos em cladogramas. Então, o cladograma é uma árvore, né, que está, na realidade, pode ser representada de maneira invertida, com o topo e as ramificações para baixo, ou a base e as ramificações para cima, mas o importante é que tem uma linha do tempo dizendo onde é o passado, onde é o presente, e dali você vê que em cada nó, num nó você tem um ancestral comum, e dali se representam sempre dois grupos de espécies que vão se ramificando com o tempo, né? Na minha experiência docente, não há uma dificuldade do aluno entender isso. Esse tipo de atividade é perfeitamente possível de se fazer na educação básica. Perfeitamente possível. Minha experiência é maior com o ensino médio, mas, de novo, quanto mais cladogramas você usar em diferentes contextos de ensino, mais fácil vai ser o aluno usar um cladograma,
né? Então, quando você apresenta a classificação biológica dos 3 principais domínios, você pode mostrar que os 3 domínios estão tentando contar uma história evolutiva muito antiga. Você vai ter um cladograma de 3 ramificações. Eubactéria, arqueobactéria e o domínio eucária, né? Em outras situações de ensino, você vai poder pegar essa árvore da vida e fazer ela de maneira um pouco mais elaborada em cada um dos grupos menos abrangentes que ela estiver representando. Por exemplo, que é uma coisa interessante, que é mostrar que os dinossauros não foram extintos. Você pode mostrar, usando um cladograma, mostrar que na realidade as aves são dinossauros, que elas evoluíram de um grupo de dinossauros específico. O cladograma você usa para ilustrar isso aí. Portanto, é uma coisa inusitada, que é uma coisa importante na educação básica também, trazer questões que rompam com o senso comum. A evolução tem muitos exemplos para trazer. Um deles é esse: os dinossauros não foram extintos. Os dinossauros estão aí muito bem obrigados, né? Porque as aves, um pardal, um pombo, uma galinha, são dinossauros, né? Os fósseis com pena demoraram a ser descobertos. Nos anos 90, fósseis de dinossauros clássicos com pena foram descobertos. E com isso ficou mais evidente. Já se sabia que as aves eram dinossauros, mas ficou claro que a pena surgiu, que não foi para voar. A pena surgiu, ela foi adaptativa, foi importante, porque ela permitiu que esses animais pudessem manter o calor do corpo e com isso uma taxa metabólica mais alta. Por que pena demorou a fossilizar? Porque, na realidade, pena é difícil fossilizar. Pena é uma estrutura muito frágil, né, e que se decompõe muito rápido. E fósseis se formam com estruturas que são lentas, precisam de uma decomposição muito lenta, onde o mineral vai substituir a estrutura. Por isso que os principais fósseis são de osso e concha. E por isso que o registro fóssil é escasso, né? Mesmo o registro fóssil escasso, com a diversidade, a evolução biológica está muito bem documentada. Certo. Professor Felipe, um último aspecto aqui é que o quanto está associado ao conceito de que a vida surgiu possivelmente em um único momento. A origem da vida é outro aspecto bastante discutido e que os alunos trazem bastante questionamento, né? Então, a origem da vida, a vida poderia ter surgido em vários momentos, né? Pode ser até que tenha surgido e a gente não tenha rastros dela. Mas as evidências são indicativas de que a vida surgiu num momento só, porque os seres vivos presentes hoje, eles têm semelhanças muito grandes, né? No DNA, no processo de transcrição e tradução, no uso de ATP e na própria estrutura celular, com membrana plasmática e ribossomos, que é o basicão, digamos assim, tanto de uma célula procarionte quanto de uma célula eucarionte. Então, isso são os indicativos mais fundamentais de que a vida surgiu. Essa vida que está aí surgiu apenas uma vez na Terra. Se outras vidas surgiram, elas foram eliminadas e não deixaram rastro para a gente. Você vai sempre conviver com a dúvida. E não tem conexão com a atual biodiversidade do planeta. Essas outras formas de vida, talvez não tivessem. Seria possível que tivéssemos 2 árvores da vida independentes. Não é uma regra que tem uma vida só que veio. Entendeu? Isso é dado pela evidência. Não é um fator ao qual os cientistas se apegam. Isso é dado pelas evidências que a gente trabalha.